Nesse episódio do BetaCast, gravado durante o BetaCon 25, eu recebo o Cláudio Peixoto, que é secretário de governo de Atibaia, em São Paulo. Aqui no BetaCon, ele falou sobre o tema Business Intelligence, utilizando dados para decisões na gestão municipal de Atibaia. Secretário, conta pra gente como que hoje o município consegue enxergar o cidadão como um indivíduo único. Perfeito. Bom dia a todos. Atibaia passa por um momento de transformação bastante interessante. Então, coincidentemente agora, em setembro de 2025, completa um ano que a gente iniciou o processo de implementação do sistema Beta no município de Atibaia. Antes do sistema Beta no município de Atibaia, todos os sistemas da prefeitura eles eram independentes, então eles não conversavam entre si. E isso trazia vários problemas, e o principal dele era a impossibilidade de enxergar o cidadão como um indivíduo único. Então, se eventualmente ele devia ISS, estava pedindo um desconto no IPTU, provavelmente isso seria acatado sem saber que ele estava devendo do outro lado, porque não existia essa integração entre os sistemas. Então, desde setembro de 24, nós iniciamos o processo de implementação do sistema integrado, e a Beta foi escolhida para isso. E a palavra de ouro dentro do município é integração. Então, hoje não é permitido a existência de qualquer sistema que não seja integrado. Então, dessa forma, a gente consegue enxergar o cidadão como um indivíduo único. Se eu colocar algum CPF nas bases da prefeitura, eu consigo enxergar qual é o histórico dele, dos diversos eventuais imóveis que ele tenha para ver IPTU. Se ele tiver empresas, eu vou conseguir ver o histórico do ISS. Se ele tiver filhos em idade escolar, eu vou conseguir enxergar isso. Se ele usar os sistemas de saúde pública, eu vou conseguir enxergar isso. Se ele pedir uma caçamba de lixo, eu vou conseguir enxergar isso. Então, hoje eu consigo enxergar o cidadão como um indivíduo único dentro dos sistemas da prefeitura. E o que tudo isso também significa para o gestor e para o servidor público que atende essas pessoas? Eu acho que para o gestor e para o servidor é interessante porque a gente passa a conhecer o cidadão e até mesmo prestar um serviço de qualidade, de excelência para ele. Então, eu consigo resolver todos os problemas do cidadão. Mas aí eu dou um passo atrás, porque além do Beta, nós também temos um trabalho bastante interessante de mapeamento de processos. Então, na realidade, nós estamos revisando toda a carta de serviços da prefeitura, cujo objetivo é a padronização dos serviços. No passado, antes dessa administração, cada servidor atendia o munícipe da forma que lhe conviesse. Com isso, eu poderia ter situações absurdas aonde um determinado munícipe solicitava um serviço e poderia ser atendido, outro munícipe poderia solicitar o mesmo serviço e não ser atendido. Isso poderia gerar um problema muito grande, porque imagina essas duas pessoas conversando, uma falando que conseguiu ser atendido e a outra falando que não conseguiu. E aí isso já geraria muitas dúvidas na cabeça do munícipe, sendo que na realidade o problema era porque o servidor atendia do jeito que queria. Então, a partir do momento que nós estamos realizando, e hoje eu diria que a gente já atingiu cerca de 60% dessa atividade, de mapeamento de processos e a padronização do atendimento ao munícipe. Então, hoje nós temos garantido que o munícipe tem uma previsibilidade de como ele vai ser atendido. Então, na realidade, a gente olha que é uma série de conjunto de atividades que estão sendo feitas simultaneamente para prestar um serviço de qualidade junto ao município. Secretário, e falando um pouquinho mais para vocês como gestor, como que é isso? Sair do achismo e lidar com dados no dia a dia? Então, isso é um grande desafio, é uma quebra de paradigma, porque a gente precisa mostrar primeiro para o servidor qual que é o benefício de sair do achismo, mas por outro lado, que isso também exige mais qualificação, maior atenção no trabalho que está sendo feito, porque hoje a gente tem previsibilidade. Tanto o munícipe sabe o que ele vai receber, e da mesma forma o servidor sabe de que forma que ele tem que atender o munícipe. Hoje a gente consegue enxergar que isso traz um nível de qualidade ótimo, tanto para o munícipe quanto para o servidor, e o servidor sabe o que ele vai fazer, de que forma que ele vai fazer, e principalmente as ferramentas que ele tem em mão para atender o munícipe. Secretário, para a gente encerrar aqui, eu queria que você nos falasse quais tecnologias, soluções, enfim, o que vocês ainda projetam para o município de Atibaia? O grande ponto que eu tenho como desejo é a questão de planejamento de futuro. Então hoje Atibaia tem uma boa base de dados histórica e eu acho que o próximo passo é a construção do futuro. Olhar para o passado
mas planejar o futuro. E quando eu digo planejar o futuro, não é o futuro de 4 anos, que seria o futuro da gestão atual, mas é o futuro da cidade para os próximos 25, 50 anos. Aonde a gente quer chegar daqui 50 anos? Porque, naturalmente, quando eu olho para 3, 4 anos, são ações pequenas. Mas eu acho que as ações fundamentais que vão fazer a diferença na cidade são ações de longo prazo. E a gente precisa começar hoje a planejar esse futuro. Então, no final do dia, a gente vai deixar um legado de futuro para as próximas gerações. Coisas que talvez eu não veja. Porque se eu estou falando daqui 50 anos e eu já tenho 54, não tenho previsão de viver 104 anos. Mas eu quero que meu filho, meus netos vejam isso. Foi um prazer te receber aqui, Obrigado, secretária. igualmente. E esse foi mais um episódio do BetaCast. Até mais. Guilherme.